O que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus. O que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante. Inigualável essa revelação. Amém. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 29, verso 20, diz que Ezequias restabelece o culto a Deus. Cedo na manhã seguinte, o rei Ezequias convocou os líderes da cidade e juntos subiram à casa de Jeová, o Senhor, levando com eles 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros, 7 bodes, como oferta pelo pecado de todos, em favor dos príncipes e da realeza do santuário de Judá. O rei ordenou que os sacerdotes descendentes de Arão sacrificassem os animais no altar de Jeová. Então os sacerdotes imolaram novilhos, pegaram o sangue e o aspergiram sobre o altar. Também imolaram os carneiros e os aspergiram o sangue sobre o altar. Semelhantemente, imolaram os cordeiros e aspergiram o sangue sobre o altar. Depois mandaram trazer os bodes expiatórios destinados mais precisamente ao sacrifício pelo pecado, diante do rei e da assembleia, a fim de que lhes impusessem as mãos para a oferenda. E os sacerdotes os imolaram, e do seu sangue derramado sobre o altar fizeram um sacrifício de arrependimento pelo pecado, a fim de completarem o rito da expiação por todo Israel. Com efeito, era por todo Israel que o rei ordenara que se oferecessem os holocaustos e os sacrifícios pelos erros e pecados cometidos. Colocou a seguir os levitas na casa de Jeová com os símbolos, liras, harpas e cítaras, segundo as prescrições de Davi, de Gade, o vidente do rei, e do profeta Natã, porque esta ordem veio primeiro do Senhor por intermédio de seus profetas. Os levitas posicionaram-se em pé com os instrumentos de Davi e os sacerdotes com as trombetas. Ezequias mandou que se oferecesse o sacrifício sobre o altar. E quando o ritual do sacrifício teve início, começou ao mesmo tempo o canto de Jeová, o Senhor, ao som das trombetas e dos instrumentos de Davi, rei de Israel. E assim toda a comunidade prostrou-se e em adoração, enquanto os músicos cantavam e os trombeteiros tocavam, até que terminou o holocausto. Logo depois de terminarem de fazer a oferta, o rei e todos os que estavam em sua companhia se prostraram e adoraram. O rei Ezequias e os seus oficiais ordenaram aos levitas que louvassem a Yahvé, o Senhor, com as palavras e os salmos de Davi e do vidente Asaf. Eles o louvaram com alegria, depois inclinaram suas frontes e o adoraram. Amém, irmão? Poder sentar. Irmão, esse episódio aqui tem as suas gloriosas lições. Esse Ezequias, se você olhar os textos um pouquinho para trás, vai ver que ele era filho de Acais, um rei que foi terrível, um rei que adorou outros deuses. Ali, no mesmo lugar que ele, Ezequias, está assumindo o trono, o seu pai, Acais, fez horrores, tendo diante de si as mesmas coisas que Ezequias tem, mas preferiu andar no caminho de outros deuses, se deixou seduzir por conselhos de seus capitães e etc, sacerdotes desviados. Mas vem Ezequias e ali no mesmo cenário ele restabelece o culto a Deus. E depois, obviamente, como todo aquele que quer pregar a verdade, esse rei vai ter as suas afrontas, os seus problemas, as suas guerras, que não são problemas nem guerras, são apenas realizações. Porque quando nós estamos dispostos a fazer a vontade do Senhor, com consciência do que isso acarretará, do que isso vai gerar, quando as coisas acontecem, nós nos alegramos.
Quem é o pastor hoje sobre a nação brasileira mais feliz do que eu? Nenhum. Por quê? Porque eu fui preso por pregar o evangelho. A alegria deles nunca vai se comparar à minha. Por mais que eles tenham se esforçado, vamos assim imaginar que eles não fossem mercenários nem ladrões, por mais que eles tenham se esforçado, eles não atingiram o alvo como eu atingi. A minha adoração chegou a limites tão profundos que eu fui parar na cadeia. Então é assim que funciona. Então esse rei Ezequias, ele vai ter, e se você olhar a história dele, está escrito em alguns livros, não somente nesse episódio, você vai ver que ele tem guerra, ele tem problemas, ele tem dificuldades, ele tem afrontas, ele tem guerras internas, guerras externas. Porque as guerras eram, na verdade, guerras dos conceitos ideológicos. Israel representava a santidade. Em Israel não tinha estupro, tinha leis. As outras nações não tinham. Israel tinha leis e quando alguém transgredia essas leis, tinha punição, tinha restituição, tinha valores a serem pagos, uma série de fatores. As outras nações não tinham. Então a santidade de Israel ofendia todas as nações em volta. Esse era o motivo da guerra. Quando Israel estava caído e prostrado, ninguém nem esquentava com Israel. Olhava para Israel e dizia assim, não, eles são iguais a gente, eles vivem iguais a gente. Mas veio esse Ezequias para viver de forma diferente. Mas ele não teve exemplo, porque o pai dele, que foi rei, foi um canalha. Meu irmão, você não precisa de exemplo. Porque o Espírito Santo está sempre batendo a porta do seu coração e procurando te chamar. A verdade, a missão dele é convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, Ezequias se deixou convencer. Mas a influência do seu pai estava lá. Muitos capitães do seu pai agora estão lá com ele. Muitos que ajudaram o pai dele nas transgressões, nos altares pagãos, na adoração de outros deuses, nas injustiças, agora os mesmos estão à volta de Ezequias. Mas ele não olha para a influência. Ele não teme, que um capitão fosse comandar um esquadrão e fosse se rebelar. Ele não teme. Ele decide que tem que restaurar o culto ao Senhor Deus. O templo está nessa época fechado, lacrado, porque não tinha razão, se estão adorando outros deuses, levantando vários altares pagãos, a injustiça está proliferada em toda a nação, para que o culto aberto? Para que um templo aberto? Ezequias vem, não olha para a sua raiz, não olha para as suas origens, não olha para a sua família, não olha para as lições ou os exemplos, ou sabe-se lá o que o pai desse cara dizia para ele, e ele vem e diz, não, eu vou ser diferente do meu pai, eu não vou ser igual a ele. Quando o pai morre, que ele assume, ele diz assim, ele convoca os levitas, ele convoca sacerdotes, ele vê a linhagem de todo mundo, ele convoca tudo e diz, vamos restaurar o culto ao Senhor. Mas ele não foi influenciado benignamente, ele foi toda a sua história até subir ao trono, ele foi influenciado malignamente, porque o pai dele era um adorador de boneco de gesso. Era alguém que fazia sacrifícios e mais sacrifícios a deuses pagãos. E sabe-se lá que tipo de sacrifício fazia-se? Porque um abismo chama outro abismo. Sabe-se o pai dele até sacrificou até vidas humanas naquilo lá, que era um costume de todos aqueles que adoravam Baal. Baal pedia sacrifícios humanos. Se alguém adora Baal, vai acabar aonde? Nos sacrifícios humanos. Ezequias vê aquilo tudo e ele atravessa toda a sua história familiar sem se corromper. Na primeira chance que ele tem de assumir e exercer o poder, ele é uma criatura que ninguém poderia imaginar
Como esse cara pensa desse jeito? Se o pai dele não pensava, a mãe dele não pensava, os tios dele não pensavam, os generais de guerra não pensavam, os capitães não pensavam, os soldados não pensavam, como que ele consegue se levantar e ainda consegue aliados? Às vezes tem seres humanos que estão aliados ao mal. E eles lamentam, eles olham para a sua vida e dizem assim: eu sou obrigado a seguir esse mal, porque eu não tenho nenhum bem para seguir. Não existe bem, e ele não tem em si a força de ele se levantar como bem. Ezequias, ele se levantou como bem, e ele descobriu que dentro de muitos seres humanos em Israel tinha ainda a essência do bem, que tomaram partido com ele. Foram lá tocar trombeta, foram lá pegar os instrumentos, foram lá abrir o templo. Irmão, acredita numa coisa: muitas vezes o grande exército está adormecido, mas não aniquilado. Estão apenas esperando que se levante uma voz de comando. Muitas vezes é só isso, irmão. E veja bem, irmão, eu tenho sido uma voz de comando na minha geração, e você foi chamado para ser uma voz de comando. Você foi chamado para influenciar violentamente a tua geração. Você foi chamado para fazer história. Não interessa que antes de ti, na tua casa ou na tua igreja, ninguém adorou o Deus vivo. Eu vim de igreja batista, lá ninguém adorava o Deus vivo. Mas eu sempre fui um adorador. E a ponto de incomodar, incomodava muito. Até hoje os batistas passam por mim, se os olhos dele fossem metralhadoras, eles me metralhavam. Mas é impossível abater aquele que Deus desejar que fique de pé. Isso é impossível. Podem chorar, podem blasfemar, pode dizer o que for, Igreja Batista serve ao diabo e acabou a história. Se o Deus Batista se sentir ofendido, que ele venha medir força comigo. Ora, simples, não é simples? Não adianta ficar ofendido. Eu não vou ficar ofendido se alguém disser que a geração de Jesus Cristo é do diabo, se alguém disser que eu sirvo a Deus. Eu não fico ofendido. Quem é livre, diga o que quiser. Todos compareceremos perante o tribunal de Cristo, e por nossas palavras seremos justificados, ou por nossas palavras nós seremos condenados, e acabou-se a história. Igreja Batista hoje serve ao diabo, é igualzinho a prostituta católica, e acabou a história. E diga-se de passagem, né, já está, a mídia lá já está dizendo, estão fazendo o vídeo tal, mas é pelo comando do cara que se intitula o Elias. Não é pelo meu comando, amém, irmão? Você faz e você sente Deus. Se você sente Deus, é porque é uma direção do alto. Você tem sentido a unção na hora dos vídeos? Você tem sentido o fluir? Você tem sentido a força explosiva do Espírito Santo? Então isso não vem de mim, isso vem do teu Senhor e Rei, aquele que por nós morreu, e diante dele todos nós somos adoradores, a serviço daquele que era, que é e que certamente nesse século há de vir. Irmãos, incendiamos metade do mundo, ainda falta outra metade, né? Ainda falta outra metade. Eu estou com umas estratégias que o Senhor já deu. Às vezes o Senhor nos dá estratégia para realmente revolucionar, bater a poeira, levantar mesmo. Nós vamos distribuir os DVDs lá no prédio da Central do Brasil, onde está a Associação Beneficente dos Muçulmanos. Já separei os vídeos que vão conter nesse DVD, e é lá que nós vamos distribuir algumas centenas, para que ninguém naquele prédio fique sem receber. E o que sobrar a gente distribui na rua. A minha vontade, e eu não recebi, não consegui essa direção. A minha vontade era colocar um laptop reproduzindo vídeos e botar um telão em praça pública com um gerador próprio,
Gerador é besteira, custa R$ 1.500 um gerador, dos melhores. A gente pode comprar um gerador por R$ 500. Isso aí para a gente é moleza. Põe na praça pública e fica reproduzindo os atos dos muçulmanos. Islã é paz é o diabo, Islã é o inferno. Islã é um bando de pedófilo, homossexual e fazendo das mulheres seres humanos um objeto que menos valor do que um animal. Jesus Cristo nos tem chamado para ter fome e sede de justiça. Jesus não nos chamou para lutar pela nossa casa, Ele nos chamou para lutar pela justiça. Aquilo que Ele nos der direção, irmão, eu farei. E hoje eu sei, não farei sozinho. Essa obra eu comecei sozinho, mas ela não vai terminar comigo sozinho. Ah, mas não vai mesmo. Mas não vai mesmo. Não vai mesmo. Muita gente está tendo hoje as experiências de quando abre a boca, o que está fluindo pelos seus lábios. Muita gente não sabia nem o que tinha dentro de si. Hoje estão vendo. Porque Jesus está preparando um povo tremendo para as próximas horas que se aproximam. Daqui a 5 minutos, tudo estará consumado. Então, meu irmão, Ezequias vem e o que há de interessante, ele vai e volta nos pergaminhos, os mesmos pergaminhos que estavam lá na época do seu pai. Ele volta nos pergaminhos e ele vê que Davi recebeu profecias de Asaf, de Gate, do profeta Gate, para as coisas que se deveriam realizar no tempo. Mas no tempo do seu pai e alguns outros reis que tinham passado, ficou tudo parado. Entenda, meu irmão, que Jesus nos chamou para dar continuidade à sua história. Como esse rei faz, ficou tudo parado, mas ele volta nos pergaminhos e restaura a história lá de trás e recomeça ela. Não importa que alguns fracassaram e deixaram uma lacuna, Deus te chamou para preencher essa lacuna. Foi para isso que Deus te chamou. Então, é isso que nós estamos e vamos continuar fazendo. Deus nos chamou aqui no final do século 21. Vai completar a nossa missão no final desse século 21. A igreja que ficou para trás, em muitos anos aí, ela deixou um buraco imenso. Mas Deus nos chamou para que essa obra que não foi feita nessa lacuna, nós a realizemos agora. Eu acho que você já entendeu isso, não já? Você lembra das espadas, das dagas, dos escudos, das armaduras que chegaram a esse ministério? Lembra da profecia? E elas vinham todas enferrujadas, todas sujas, e Deus foi muito claro em dizer assim: as armas que a dispensação, as igrejas do passado largaram, não tiveram coragem de usar, eu estou trazendo a vocês para ser restaurada. Lembra disso ou não lembra? Então, inclusive tinha uma adaga especial que vinha ao ministério e dizia: esta é a adaga da intriga, essa é a adaga da discórdia, essa é a adaga dos atritos. Quer ou não quer? E aqui agora a palavra é bem direta, né, irmão? Quer ou não quer? Não, pastor, eu gosto assim de ir na igreja, fazer as minhas preces, o meu enlevo espiritual, cantar para o meu Jesus e em paz ir para casa. Se você quer paz, não pode vir a geração Jesus Cristo. Aqui é campo de batalha. Aqui é campo de guerra. E nós temos uma frase aí que os irmãos já estão botando até em camisa. Já está até em camisa uma frase aí: se você não tem sangue a doar, não venha para a geração Jesus Cristo. Jesus precisa de sangue novo para mostrar o valor do seu evangelho. Irmão, tira a geração Jesus Cristo, olha para trás e me diz: aonde está Deus? Se nós sairmos do cenário, não há mais Deus. Vai ser numa igreja batista? Numa igreja batista você acha o diabo.
Nas assembleias você acha Satanás, é isso que você acha lá na assembleia. Eu cuspo na cara do Deus das assembleias de Deus, aquele vagabundo desclassificado. Você tem que entender o seu chamado, senão você vai largar as rédeas. Você tem que buscar a força de morrer por Cristo, senão você vai largar as rédeas. A batalha é grande, a luta é renhida e nós não vamos parar. Não vamos parar. Por isso eu digo, irmão, não traga ninguém para a igreja, leva o CD. Ouve aí, está aí o site, escuta as mensagens, quando o cara abrir lá, que ele se escandalizar, que ele se horrorizar, ele decide se ele quer ou se ele não quer. Quando ele vier aqui, ele já vem com as armaduras prontas. Porque você trazer alguém aqui, nunca diga, não, vamos lá na igreja que Jesus é bom, Jesus vai mudar a tua vida. Não diga nada disso, não faça isso, porque isso é papo do passado, isso não nos interessa. Jesus aqui não muda a vida de ninguém. Ele transforma a criatura em outra pessoa, é isso que ele faz. Se tu não mudar por dentro, não vem com papo que ele vai mudar por fora. Ah, tu é pobre, Jesus vai te dar riqueza. Tu não tem casa, Jesus vai te dar a casa própria. Nada disso. Jesus não quer te dar uma casa, ele quer fazer de você a casa dele. É isso que ele quer nesse ministério. E eu te digo uma coisa, nesse ministério, Jesus encontrou aquilo que ele procurava. Entendeu, meu irmão? O mundo não vai ficar nessa paz. Nós restauramos o templo do Senhor. Nós restauramos a verdadeira adoração. Aonde que fariam uma música como a que eu tenho lançado aí nesses últimos dias? Você já ouviu? Fernanda Brum, Aline Barros, Ana Paula Valadão cantam pro diabo seu patrão. Vender a alma pro demônio que lhes deu o galardão. Com fama construíram seu caixão. Está rodando já na internet. É música minha, de minha autoria, que o Senhor Deus me mandou compor, e essa foi revelada. Ele diz, pega essa grande lança e guarda e compõe. Uma semana depois eu estava no lugar que Deus disse para guardar a lança, e essa música saiu toda de uma vez. Trabalhei no estúdio, botei lá, suficiente, bom de ouvir, legal, botei os instrumentos, já está rodando. Mas a Fernanda Brum, a Aline Barros, a Ana Paula Valadão são servas do Deus, não do meu Deus. Eu não tenho parte com elas. Eu não canto para prefeito. Eu não cobro R$500 para pisar dentro de uma igreja e entoar um hino ao meu Deus. Nunca cobrei por uma pregação. Elas não servem o mesmo Deus que eu. Eu vivo da fé, não de exploração de ninguém. Elas não servem o mesmo Deus que nós. Elas não cultuam o mesmo Deus que a gente. Porque Deus não é duas caras nem duas palavras. Não pode dizer uma coisa para mim e dizer outra para eles. Se ele disse uma coisa para mim, então não disse outra coisa para eles. Eles são falsos. Nós estamos aqui, irmão, para restaurar todas as coisas. Vamos metralhar os médicos corruptos. Vamos metralhar os juízes corruptos, vamos metralhar a polícia corrupta, o que tiver na frente nós vamos metralhar, porque eu quero pôr à prova o meu Deus contra as armas dos homens. Tem outros por aí que só pregam paz e amor, ridículos, e ainda andam em carro blindado, e tem 20 seguranças à sua disposição. Eu prego o que prego, e a minha confiança é exclusiva no Senhor, o meu Deus. Não ando com segurança, ando nessa cidade à toa, para lá e para cá, a pé, de carro, com a família, e até aqui nos tem sustentado o Senhor. E se tem sustentado até aqui, irmão, vai continuar sustentando até que se cumpram os seus projetos em nossas vidas, porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Isso te diz alguma coisa? Você acredita que há um plano de Deus na tua vida? Que ele ainda não se cumpriu totalmente? Ninguém pode impedir isso então, meu irmão. Ninguém pode. Ninguém mata crente, meu irmão.
Ninguém tira a nossa vida. Quando chega a hora, nós é que entregamos a nossa vida. Entregamos e depois tornamos a tomar, porque esse mandamento recebemos do nosso Pai, porque um servo cabe ser igual ao seu Senhor. Ninguém tira a nossa vida. Quando Jesus disser que é a hora, olha, o Senhor Jesus já me revelou que brevemente hei de deixar o meu tabernáculo. Quando prenderam Pedro, ele disse assim, não vou resistir não, estou aqui, estou me entregando para vocês. Porque o Senhor Jesus já tinha revelado, está breve a partida, você deixar o teu tabernáculo. Agora, irmão, enquanto Deus não falar, para declararmos que combatemos o bom combate, que completamos a carreira e guardamos a fé, enquanto Ele não falar, não tem silêncio, tem a subir ao cume do monte e apregoar aos ouvidos de todo mundo aquilo que temos recebido na intimidade com o Senhor, o nosso Deus. Simplesmente isso, né? Você repara aqui que tem um verso aqui, o 25, que diz, colocou a seguir os levitas na casa de Yahvé com símbolos, liras, harpas, cítaras, segundo as prescrições de Davi. Quem prescreveu isso? Davi, de Gade, o vidente do rei, e do profeta Natã, porque esta ordem veio primeiro do Senhor por intermédio de seus profetas. Repara como muitas vezes a resposta do futuro está no passado. Isso é importante. Isso é importante. Josué, estou te levantando, olha, observa os mandamentos que falou o meu servo Moisés, Josué, para tu te conduzires prudentemente, olha para o passado. Entende, meu irmão? Então, veja bem, você sempre na hora de se conduzir, você tem que entender que você tem que entender que eu tenho que entender que você tem que entender que você não é a base. Não adianta, Deus me chamou, daqui para frente é eu e Deus. Cuidado, calma aí, não confunda as palavras. Você não é a base e você nunca será a base. A base já está profetizada. A base está desde Gênesis. Antes que o mundo existisse, o Espírito de Deus já pairava sobre as águas. Existe uma base que antecede a todos os seres humanos, a todas as ações humanas, a todas as obras humanas. Então, se Deus te chamou, atente para que ponto do passado Ele vai querer que você observe. Isso vale muito. Isso vale mais que qualquer ouro e prata. Josué, observa segundo as palavras do meu servo Moisés. Aí vem aqui Ezequias, e ele vai e dá uma olhadinha na lei. E ele diz, eu não sabia como é que tinha que ser feito isso, mas agora eu sei. Olha aqui, Davi deixou prescrito isso, olha os profetas falaram, olha os instrumentos que Davi criou pela inspiração divina, para que esse templo realmente fosse notório, que o louvor a Deus acontecesse. Acha que é fácil criar um instrumento musical, meu irmão? Davi criou mais de 100. Davi criou mais de 100 instrumentos musicais. Você acha que, outro dia eu estava ali varrendo, aí passou uma senhora indo para a missa da igreja católica, coitada, portuguesa, fazer o quê? Indo para a igreja católica, aí ela passou, falou assim, estou indo lá para a minha igreja, para rezar a minha missa. Eu falei, tá bom, senhora, tá bom. Dizer o quê para uma senhora que para andar, quase que nem, eu vou dizer o quê? Uma pessoa que passa toda hora. Ela falou assim, não, eu vou lá para a igreja, mas para cantar como vocês não tem, o cântico de vocês, quando eu passo aqui nessa porta, é demais, ninguém canta como vocês. Ela falou isso, que ninguém canta como a gente. Mas isso não é novidade. Um dia a nação de Israel reuniu lá, e o rei botou todo mundo, e vamos cantar com júbilo, vamos nos consagrar ao Senhor, vamos nos investir na obra de Deus, vamos voltar aos princípios, vamos entoar louvores a nosso Deus. E o povo começou a cantar, e glória! Lá no arredor, quilômetros de distância, os inimigos disseram, o Deus dos hebreus baixou ao arraial. Quilômetros de distância,
Os assírios disseram, em outros povos, os árabes disseram, o Deus dos hebreus baixou ao arraial deles. Sabe por quê? Não é porque estavam construindo templos, não é porque estavam tocando instrumentos, é porque estavam entregando a sua alma na vontade do Senhor. O que eles ouviram lá do outro lado não foi a voz de quem grita, ninguém manda uma voz a quilômetros de distância, é o eco da obra do Espírito Santo que ecoa nos quatro cantos. A convicção que alguns de vocês têm pegado nos vídeos, tem uns retardados desviados, que pediram o meu telefone, dá seu telefone aí para mim ter um contato contigo, não sei o que, uns desviados aí. Falei, vou dar sim. Às vezes eu não quero dar, eu dou o número errado. O último número, mas tem uns que eu, não, vou dar sim. Anota aí. Aí de vez em quando eu pego o vídeo de vocês e mando para esses caras, os desviados. Aí eu escrevo assim, tá vendo que convicção em Deus? Aí eu vou botando, quando eu digo basta, eu vou lá e bloqueio, acabou a história. Mas primeiro eu deixo eles verem que aquilo que eles negaram é o que vai pisar na cabeça deles, que vai ser testemunho contra eles. E eu não uso os meus vídeos não, eu uso de vocês. Não é vídeo meu não, é de vocês. Tinha lá uns camaradas que mantinha contato comigo, mandava coisinha evangélica, não sei o que, eu comecei a mandar o vídeo de vocês, acabou, ninguém me manda mais nada. Ou seja, vocês estão calando muita gente. São vocês que estão calando. Então, meu irmão, não interessa o teu passado. Tipo, não tive exemplo, o pai do cara foi um rei horrível. Eu vim de igreja batista, como que uma pessoa que sai da igreja batista pode se tornar alguma coisa? Dentro daquela igreja, quantas vezes eu dizia assim, Deus, tu estás aqui? Senhor, tem misericórdia da minha alma, mas eu não estou vendo o Senhor. Um coitado lá na frente, pensando que era pregador, falando um monte de lorota e não encaixava coisa com coisa, tentando colocar sua voz de maneira envolvente, sua voz de maneira suave, para mexer na alma das pessoas, e tudo que o cara tinha para pregar, na terça-feira ele pregava sobre o amor, na quinta sobre o amor, no domingo sobre o amor, vinha na outra terça sobre o amor, na outra sobre o amor, e sobre o amor, vai tomar vergonha na cara, meu amigo, Jesus não é só amor, ele é justiça, ele é fogo consumidor, ele é tempestade, vai olhar lá em Ezequiel. Os seres, os 4 seres viventes, eles não estão passeando no meio do amor, eles estão passeando no meio da tempestade. Não viu que aquilo representa o Evangelho? Evangelho não é declaração de amor, Evangelho é declaração de guerra. Eu edifico a minha igreja contra as portas do inferno. Não cuideis que vim trazer paz à terra, eu vim trazer espada. Isso é evangelho, o resto é palhaçada. Evangelho é guerra, não é paz. Aí uns me encontram, não irmão, mas irmão não acha que o povo pode entender mal? Eu digo assim, não, aonde tem o Espírito Santo, ele traduz tudo direitinho como tem que ser. Ai, irmão, eu não sei, né, irmão, você não sabe, mas eu sei, o ministério é meu, e é só comigo que Jesus conta na terra. Aí pronto. Não, irmão, mas peraí, o meu pastor é homem de Deus. Se o teu pastor fosse homem de Deus, estava sentado no banco da minha igreja. Teu pastor não é homem de Deus. Se ele fosse homem de Deus, estava sentado no banco do meu. Ai, irmão, irmão nada, que irmão, meu irmão. Irmãos são aqueles que estão comigo dispostos a dar a vida por Jesus Cristo, esses que são os meus irmãos. A minha família, os que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, meu irmão, como diz o verso 25, você não é a base. Ou seja, o que quer dizer isso? Você tem que buscar, você tem que estudar,
Você tem que se informar. Imagina fazer um vídeo sobre o islamismo. Não, porque esses islamistas são pedófilos, são estupradores, tá. Só isso? Isso todo mundo já sabe. Quem te ouvir vai apenas achar que você está querendo dizer que a tua religião é a melhor e a verdadeira, e a de todo mundo é falsa. Não, põe conteúdo lá, ó. Pega as pesquisas, pega os vídeos, enche a coisa para que quem veja diga, pô, o cara não está só falando, ele está provando. Tem que ter estudo, tem que ter envolvimento. Já falei, 66 livros estão diante de nós. Se tem 66 livros, significa que tem que haver estudo, tem que haver leitura, tem que haver empenho. E quem é que vai lá na frente ser um povo que não vai usar a Bíblia? É a Bíblia que vai usar eles. Lá na frente, meu irmão, o grito da meia-noite não vai carregar a Bíblia, vai se cumprir a palavra que diz simplesmente abre a tua boca e eu cá encherei. Não abre o livro, não, abre a boca, porque a Bíblia vai estar dentro de você, escrita nas tábuas do teu coração. Como diz Paulo, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Essa é a palavra da fé que nós anunciamos. Você não vai precisar de Bíblia na mão lá no futuro não, meu irmão. Se você negligenciar, você vai querer abrir a Bíblia. E te digo mais, quando você abrir a Bíblia, você vai descobrir que você está fora dos projetos, porque a próxima geração será uma geração que a Bíblia vai estar escrito dentro da sua alma. Não esquece, né? Tem uns loucos, uns camelôs dentro da igreja aí. Não, irmão, Deus me chamou para o ministério, eu fui ungido, fui consagrado, posso assumir a igreja tal, então eu estou traçando as minhas estratégias de trabalho. Vai, senta direto no colo do diabo. Nós não estamos aqui para traçar estratégia de trabalho, estamos aqui para seguir estratégias de trabalho, cuja base já vem da revelação de Deus já ao longo de décadas. Restauração começou agora? Restauração já é algo profetizado e já viveu os seus lampejos lá no passado. Nada é da agora, tudo tem uma história, tudo tem uma estrutura. Aqui, ele diz, no verso 27, Ezequias mandou que oferecesse sacrifício sobre o altar, e quando o ritual do sacrifício teve início, começou ao mesmo tempo o canto de Yahvé, o Senhor, ao som das trombetas e dos instrumentos de Davi, rei de Israel, e assim toda a comunidade prostrou-se em adoração, enquanto os músicos cantavam e os trombeteiros tocavam, até que terminou o holocausto. Você não entendeu isso aqui? Você não entendeu. Mas tem notícia recente para você, de 5 segundos atrás. Os instrumentos é o louvor e a adoração, Deus vivo. Isso são os instrumentos que estão tocando. O povo se prostrou e está adorando, e os instrumentos estão tocando, mas junto com os instrumentos estão tocando o quê? Trombeta! Trombeta não é adoração, trombeta é marcha, trombeta é guerra! Evangelho não é só adoração, evangelho é guerra! A adoração em meio à guerra, é isso que está dizendo aqui. Trombeta não é para adoração, trombeta é para guerra. Trombeta é sonido de exército. Josué, cerca Jericó. No último dia você vai tocar os instrumentos? Não. No último dia você vai tocar as trombetas e vai gritar e os muros vão cair diante de vocês. Não venha com o evangelho, sou adorador. Não, tem que ser guerreiro também. Só adorador não presta para a geração de Jesus Cristo. E outra coisa, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa muito clara. Se você é membro desse ministério, segue a direção do ministério, para que você não se surpreenda lá na frente. Pastor, estou precisando. Pô, não posso te ajudar não. Segue a direção. Quer saber quais trabalhos pertencem ao nosso ministério? Estão lá os nossos canais. Seja prudente.
Seja prudente, trabalha com aquilo que Deus disse, é meu, está aprovado. Para você não perder o seu tempo, não ficar elogiando até o diabo por aí. Eu estava vendo um site lá, não sei se é site, que é aquilo. Falei, que é isso? Quando eu fui ver, que eu abri a página do cara, um monte de coisa do Papa Francisco, que chama o cara? O Papa Chico, não sei das quantas. Um monte de coisa lá do Bento, não sei que, de Papa, não sei que lá, de Maria, não sei das quantas, de Conceição. E quando eu olhei, alguns irmãos aqui do ministério, lá metido dentro daquele site, compactuando com algumas coisinhas soltas, porque falava de Jesus. Meu irmão, não é uma coisa que fala de Jesus que tem efeito, não. É uma estrutura, é uma história. Não adianta um soldado falar de Jesus no meio de um exército, ele não vai fazer diferença. Nós aqui não somos um falando as coisas soltas, nós somos um exército falando a mesma linguagem. Então, vi pessoas lá compactuando, compartilhando. Quando eu abri a origem do site do camarada, o camarada está exaltando um monte de coisa do catolicismo. Então, não seja cego, não tem mais tempo para isso. Não tem mais tempo para isso, meu irmão. Presta atenção no que você vai compartilhar. Presta atenção no que você vai clicar lá. Presta atenção onde você vai depositar o teu tempo. Pega 5, 10 minutos do teu dia e divulga o que é verdadeiro, aquilo que Deus tem revelado. A guerra é frustrante, meu irmão. Às vezes, quando eu vejo algumas cenas, o Espírito Santo passa na minha memória assim, aí ó, tu pregou há 17 anos, o que adiantou? Caramba, dá vontade de enfiar a cara dentro do chão, dá vontade de jogar a toalha. Mas o mesmo Espírito Santo vem e me reanima. Não, nem todos se perderão. E se um for salvo, valeu a pena morrer por um, porque uma alma vale mais que o mundo inteiro. Eu vou dizer uma coisa para vocês, geração Jesus Cristo. Se não fosse o Espírito Santo, eu não estaria mais de pé, eu já teria jogado a toalha. Já teria mesmo. É tão frustrante se ver pregar há quase 20 anos, pessoas que acompanham o ministério há tanto tempo e ainda fazem coisas tão inúteis. É frustrante. Só Deus para sustentar. Só Deus para sustentar, irmão. É frustrante. Mas, como eu digo, até aqui me ajudou o Senhor. E apesar das decepções, todo dia, quando eu tenho que vir a esse púlpito, eu sou um homem novo. Sou uma nova criatura, disposto a dar a vida pelo meu Senhor, pela obra e pelos aqueles que ainda confessam que Jesus Cristo é o Senhor. Então, meu irmão, o rei Acaz foi um lixo. O filho dele vem e é uma glória. Ezequias poderia dizer assim, pô, meu pai, ele não morreria por Jeová, mas eu vou morrer. Ele poderia dizer, o povo que estava com meu pai não falaram as verdades que precisavam ser ditas, mas eu vou dizer. Amém, meu irmão? O povo que estava com meu pai não proclamaram os conflitos, os confrontos e as guerras que Jeová queria que fizesse, mas eu vou fazer. Eu passei pelos batistas, paz e amor. Eu passei pelos assembleanos, paz, amor e belo conceito social. Eu passei na Maranata, eu passei na Nova Vida, na Brasil para Cristo, eu passei num monte de lugar e nenhum deles jamais fez o que eu faço hoje. Nenhum deles. Eu olhei para eles e olhei para a Escritura e disse, eles não fazem, nunca fizeram, mas eu farei. E o Senhor disse, vai e eu te ajudarei. Então, meu irmão, se o teu passado não tem exemplo, vá para a palavra, que lá tem exemplo. Se o teu passado, se a tua família não tem exemplo, não esquenta, vá para a palavra, que lá tem exemplo, consulte o Espírito Santo.
Vá ver o que os profetas têm dito ao longo de milhares de anos. Se, lá como diz Ezequiel, né? Se os 4 seres viventes lá, as faces, andam no meio da tempestade, e naquela tempestade se via muito vento, ciclone, tornado, se via fogo. Se é aquilo, e aquilo representa o evangelho, não adianta você vir com uma pregação diferente, porque você pode até juntar uma multidão, e depois eles vão te seguir também para o inferno. Nós queremos é guerra. O Senhor nos tem chamado e nos tem revelado o título, Jeová Savaote, o Senhor da guerra. É isso que vamos fazer. Daqui para frente, que me ouça o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, a PM, se quiserem se juntar a nós, pode vir, tem lugar para todo mundo, mas nós nunca nos juntaremos a eles. Eles podem se juntar a nós. Aqui tem comando, mas nós jamais serviremos ao comando deles. Então, que nos ouça quem quiser. Daqui para frente é só decreto de guerra. Mês a mês nós vamos pegando um por um e vamos detonar. E para você que perdeu a coragem, para você que não quer a guerra, para você que tem medo dos seus filhos sofrerem hostilidade, para você que tem medo da sua clientela desaparecer, eu só tenho uma coisa a te dizer: meus pêsames, você nadou e morreu na beira da praia. Mas eu te digo, os 300 que permanecerem não terão como dividir tantos despojos, porque até aqui nos tem ajudado o Senhor. Quando o Senhor Elias disse na sua declaração que não canta para prefeito, uma unção muito poderosa saiu do Senhor e alcançou toda a congregação, como num vento muito forte alcançou toda a igreja. E assim diz o Espírito Santo nesta manhã: este é o meu povo, assim eu faço com o meu povo. Eles não cantarão diante dos reis da terra, aleluia, cantarão somente diante de mim, porque eu sou o Senhor. Aleluia, Deus. Santo de Israel. Aleluia. Santo de Israel. Aleluia a Deus. Santo de Israel. Escuta uma coisa, geração Jesus Cristo. O Senhor te separou como povo seu, como propriedade exclusiva, para anunciar as virtudes do século vindouro e entoar um cântico exclusivo ao Senhor, o teu Deus. Aleluia a Deus. Alexandre. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus, que é santo e que é vivo e poderoso. Pastor, no início do culto, o Espírito Santo de Deus me mostrava o mar agitado, muito agitado mesmo. E eu perguntava ao Espírito de Deus: por que o mar está tão agitado? Ele está agitado por causa de vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! E vi quando esse mar, ele estava vindo em direção a nós aqui na congregação, e se levantou diante dele uma fonte de água, e aquele mar vinha com muitos demônios para tentar nos abater, mas o Espírito de Deus, que é a fonte da nossa vida, se colocou de pé, não somente aqui, mas em todo o globo terrestre, aonde encontra um valente seu, a fonte se levantou. E vi também o anjo do Senhor visitar ali o local onde o Altair trabalha. E esse anjo, não apenas um anjo, mas 4 anjos, ele tinha um escudo, mas o escudo dele era diferente. Ele pegava da ponta do pé até a ponta da cabeça, e ali ele ficava de guarda. E vi também, pastor, uma serpente rodear o irmão André,
E essa serpente tentava picar ele, e ele sacava da espada e cortava a cabeça dessa serpente. E os planos que o diabo tinha era tentar ferir a sua filha, mas o Espírito de Deus brindava aquela menina. Assim diz o Deus que é vivo e poderoso: você, servo meu, está escondido em mim, e vejo em ti, homem de Deus, você subir 2 degraus. Até aqui, o Senhor tem me ajudado. Aleluia a Deus. Paz a todos. Há uma glória neste lugar, aleluia. O Senhor mostrava no começo dos louvores, a congregação, todos estavam vestidos com um vestido muito antigo, e todos estavam descalços, e esse vestido era branco, alvo como a neve. Irmão Josimar, Deus me mostrava, irmão, ser vestido como um príncipe. Eu vi a caneleira, bota, irmão, peitoral. E o que me chamou a atenção, irmão, era algo como se fosse um tubo. Ele descia e ele era moldado no seu pescoço, irmão. Louvado seja Deus. Irmão Agostinho, eu vi o Senhor colocar em ti, irmão, uma armadura muito bonita, irmão, e um bracelete nos seus braços. Eu vi a igreja caminhando em direção ao alto de um monte. E na frente desse monte tinha um abismo, só que embaixo desse abismo tinha um rio, e esse rio estava todo em ouro, e toda a igreja mergulhava nesse rio. Eu vi uma pedra muito grande, vindo por essa cidade, ela derrubava tudo quanto era prédio, mas quando ela chegava diante desse prédio, ela rachava e se tornava em farelos. E assim diz o Senhor: não importa o tamanho da pedra que vier sobre este lugar, eu a baterei. Eu vi um homem entrar neste lugar hoje. Esse homem tinha a pele queimada, e ele tinha umas vestes muito antigas. Ele tinha um cantil pendurado do seu lado. Esse homem estava de chinelo. Ele tinha uma cinta de couro pendurado na cintura. Quando ele chegou diante desse púlpito, eu vi um anjo. Esse anjo era um guerreiro. Esse homem olhava para esse povo e falava: que povo é esse? E o anjo disse a ele: esse povo é semelhante a ti, e ele prepara o caminho do Senhor. Louvado seja Deus. Eu tive uma visão onde eu vi muitos demônios nas regiões celestes, e eles investiam com flechas e com lanças na cabeça de muitos irmãos. E eu vi muitos com capacete, e batiam e não prevaleciam. E Deus me mostrou que isso é um mover que o diabo tem perpetuado essa semana na mente de muitos, tentando colocar dúvidas em muitas mentes. Muitos já estão protegidos com capacete, e outros, pela atitude de estarem aí no culto hoje, alguns receberam capacetes essa manhã. Amém.
Na hora do louvor, eu vi uma grande navalha, como uma navalha de barbeiro, aquela que abre, que fazem a barba assim, essas navalhas. E eu vi ela bem grande em cima da congregação. E assim diz o Senhor: a minha palavra agora é como navalha. Amém. Eu vi alguns irmãos e irmãs sentados em mesa, em frente ao computador, com canetas na mão, e de repente eles paravam, como se quisessem ter uma ideia, e eu vi um homem de luz muito forte saindo do seu ser, e ele pegava essa mão dessas pessoas e escrevia com a mão das pessoas. E os irmãos e irmãs pensavam apenas que eram ideias deles mesmos, mas não era esse homem com uma grande luz que saía dele. Ele não me parecia só um anjo, ele era diferente, e ele escrevia com a caneta segurando a mão desses irmãos e irmãs. Amém. Eu vi o anjo da justiça, e ele estava na frente de uma espécie de uma cerca, e na frente dele havia outro anjo. E esse anjo, ele cortava a cabeça de muçulmanos, como eles fazem com os cristãos. Ele cortava a cabeça desses muçulmanos e entregava para o anjo da justiça. E o anjo da justiça ia empilhando elas nessa cerca, assim, as cabeças deles. Amém. Eu vi o tornado, e o tornado ia crescendo. Ele ficava algo assim, uma roda tão dura, parecia que ele se tornava sólido, esse tornado. E alguns demônios tentavam encostar neles e eram jogados para longe. E esse tornado foi crescendo, 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 crescendo. Ele foi tomando grande extensão da terra. E eu vi quando esse tornado, ele bateu num demônio que estava descosta, um demônio muito grande, preto. As asas dele eram negras. E ele batia nas asas dele, e ele estava assim, ele não queria olhar para o tornado, ele queria ignorar esse tornado. Isso que ele quis fazer, ignorar esse tornado. Mas assim diz o Senhor, é impossível. Aleluia, será impossível ignorar esse mover. E esse demônio é o demônio do islamismo. Amém. Eu vi descer do céu e ficar nas regiões celestiais um anjo que pegava fogo. O seu corpo inteiro era de fogo. E ele ficava em cima do grande tornado. E eu olhei ao grande tornado e eu vi um povo aglomerado no meio dele, unido, juntos. E ao redor a terra caía. Mas quanto a esse povo que ficava unido, o chão ficava intacto. A união do meu povo é a sua força, diz o Senhor. E aquele que não se unir a esse mover, cairá e nunca mais se porá de pé. Aleluia, Deus. 2 discípulos ao caminho de Emaús iam falando a respeito de Jesus, e de repente um viajante se aproximou. Eles não sabiam que era o próprio Salvador. Fica conosco
nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor, como os discípulos ao caminho de Emaús. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Senhor, como adoradores, nós nos despedimos nesta hora, meu Senhor, declarando: glorificado seja o teu nome. Dá-nos força, Deus, para que se cumpra a palavra que diz: venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Assim nos despede, Senhor, pois aqui estamos nós, os teus guerreiros.